ao canal Vida e Aviação, Dani no comando hoje. E hoje nós temos o nosso querido Edson Brito. O Edson Brito ele é profissional de navegação aérea, formado em operador de estação aeronáutica. Edson, é um enorme prazer tê-lo conosco hoje. E hoje o pessoal vai saber um pouquinho mais de você. Olá, boa tarde a todos. Como a Dani falou, eu sou formado pelo ICEA, o Instituto de Controle do Espaço Aéreo. Fiquei em São José dos Campos, no CTA, em operador de estação aeronáutica. E atualmente, em Guarulhos, houve uma espécie de fusão entre o operador e o AIS. Nós nos tornamos profissionais de navegação aérea. E eu trabalho atualmente na sala AIS lá em Guarulhos. Ah, que legal! Olha aqui. E aí eu estou aqui a convite e para explicar para as pessoas e o público em geral o que é ser um OEA, o que ele faz, aonde ele atua, né? E o que ele busca na sua profissão. Mas antes de entrar propriamente dito na minha formação, eu gostaria de falar que a gente não pode entender o OEA se também não entender um pouco do como funciona a aviação, né? Quando se vai fazer um voo, passa-se um plano de voo por várias mãos. Que a gente precisa checar o que um plano de voo pretende, o que ele vai fazer, a altitude que ele vai tomar, velocidade, os aparelhos que tem a aeronave, e quais aeroportos vão estar envolvidos, quais os fixos por onde ele vai passar, qual a rota que ele vai pegar, se ele vai pegar uma aerovia ou não. Então, nós vamos checando tudo isso para ver se ele está nos conformes para poder ser aprovado o plano de voo. Depois que é aprovado o plano de voo, ele vai para um outro profissional que vai ver o horário, vai ver a forma como ele está, se está tudo certo no solo, para ele colocar ele numa fila para autorizar, para ele poder decolar. Pois então, depois que ele decolou, ele vai passar por vários centros de controle. Por um APP, que é um centro de aproximação, um ACC, que é um centro de controle de altitude, até ele chegar no próximo, no aeródromo ou no aeroporto de destino. Então, basicamente, é isso que a aeronave faz. O piloto, em contrapartida, ele tem que saber a capacidade que tem a sua aeronave, tem que saber as condições climáticas, tem que saber NOTAM. O NOTAM é notificação para o piloto, uma notificação. Olha, tal aeródromo está fechado, tal fixo não está funcionando. Ele vai informando o que está acontecendo no caminho dele, os problemas que tem no caminho que ele vai percorrer. E isso a gente chama de NOTAM. E ele tem que estar ciente das publicações, das regras, de tudo, toda essa parte. Então, são vários profissionais envolvidos num único voo. Agora, tem lugares, tem aeródromos, que, por não ter um órgão de controle, precisa ter um OEA, um operador de estação aeronáutica. Porque não tem a torre de controle, falando assim mais o básico. Não tem a torre de controle, precisa ter alguém ali para informar algumas coisas. E aí que entra o OEA. E aí que eu entro na minha formação. Eu falo que nós somos o profissional 3 em 1. Nós aprendemos a fonia, que é conversar com o piloto. Nós aprendemos a confeccionar METAR, que é a parte meteorológica. E nós aprendemos a parte AIS, que é Serviço de Informação Aeronáutica. Por isso que eu falo que nós somos 3 em 1. No serviço da fonia, quando nós só informamos, nós não controlamos nada. É diferente da torre de controle, dos controladores. Eles controlam a altitude, controlam a aerovia, a pista de pouso ou decolagem que o piloto vai usar, eles controlam a fila das aeronaves, eles controlam tudo ali. Nós, da OEA, não controlamos nada. Nós apenas informamos o que está acontecendo. Então, o que nós informamos para o piloto que nos chamou a estação? A gente informa a temperatura, informamos o vento,
e a direção do vento e o sentido do vento, e informamos a pressão atmosférica no aeródromo. Cada um deles tem uma função. A temperatura é para ele saber a velocidade mais ou menos que ele vai ter que imprimir para decolar ou para pousar. E a pressão na hora que ele pousar, ele zera a altitude dele, sabe quanto ele está se aproximando da pista. Por isso que a gente passa a pressão para ele. Então é isso que nós fazemos na fonia. Na parte meteorológica, a gente tem que ir até o sítio, né, meteorológico, ver a temperatura do ar, ver o ponto de orvalho, ver a direção do vento, ver o sentido a velocidade do vento. Nós fazemos cimentar para colocar na rede, uma rede chamada rede MET. Aí os pilotos que vão para alguns lugares, ou se for para o nosso, eles já têm uma noção de como é que está o céu, se está com muito nuvem, se está um céu sem nuvem, se está com uma tempestade se aproximando, se está tendo tempestade, se está chovendo, tal. E a gente vai e coloca isso no METAR. E depois desse daí nós jogamos na rede MET. Aí a gente fez a parte meteorológica. Tem toda uma parte técnica, mas acho que não tem o porquê explicar aqui. E tem a parte AIS. A parte AIS, que é o Serviço de Informação Aeronáutica, o piloto vem e apresenta o plano. Olha, eu pretendo fazer esse voo. Aí a gente vai checar os equipamentos, está tudo ok. Não na aeronave, se ele declarou os equipamentos corretos, a altitude que ele vai, o nível de voo que ele vai, o rumo magnético que ele vai. Né? Ele pode estar querendo ir na contramão, por exemplo. Né? Você lembra do caso do Legacy com o Gol, que um chocou com o outro? Então, um bateu no outro, estava na contramão, né, o Legacy, e veio a catástrofe que foi. Então, você vê como é importantíssimo ver o que ele planejou de voo, se está condizente com todas as normas e todas as seguranças. Falando sobre plano de voo, tem muitas coisas que o pessoal sempre pergunta e que às vezes é difícil você explicar assim, numa conversa rápida, né? Então, a gente falou sobre aerovias. Dá uma explicadinha para o pessoal o que é uma aerovia, o que são esses fixos, para o pessoal começar a entender como é que funciona esse mapa aéreo que a gente tem. Basicamente, é como se fosse uma rodovia. A gente pegar, por exemplo, eu pego direto a Ayrton Senna, né? Então, eu sei onde tem os radares. Agora eu já sei, né? Ali seriam os fixos. Entendeu? O avião, quando passa, ele recebe uma mensagem. Ó, você está passando em tal localidade. Aí ele sabe que está indo no caminho certo. Né? Esses são os fixos. E as aerovias são rodovias no céu, rodovias no céu. Então, você tem que saber se você, de repente, você está na contramão da rodovia. Ele vai... Aí você tem que sair fora. E como a gente vai fazer, às vezes, uma viagem longa de carro, né? Seriam como assim, os fixos seriam as cidades pela qual a gente vai passando. Também. Da mesma forma, em alguns pontos, a gente tem que trocar de rodovia. Da mesma maneira que a gente também troca de aerovia. A partir de uma determinada cidade ou de um determinado fixo, a gente também troca de rodovia, ou no nosso caso, de aerovia. Aerovia, exatamente. Né? Na rodovia ele fala assim, entre à direita no quilômetro 165. Aí você pega a outra rodovia. O nosso assim, entre num fixo, sei lá, um fixo qualquer, por exemplo, o que bebe, e pegue tal aerovia. E é isso que o piloto vai descrever para a gente, ele vai ter que cumprir isso daí. Né? Então é dessa forma. E para cada aerovia, para cada tipo de navegação que ele vai fazer, são requisitos que é requerido, né, que a aeronave tenha alguns tipos de instrumentos para poder cumprir isso, né? Exatamente. Então é isso que você vai conferir, ver se essa aerovia que ele está querendo voar está compatível também com aquilo que o avião dele tem. Né? Então, exatamente. Você tem as aerovias são totalmente a RNAV, você tem que ter uma curiosidade grande de GPS, a tua aeronave lá tem que receber essa informação. Se ela não receber essa informação, vai ter que usar outro tipo de aerovia que não é requerido que você tenha essas informações GPS. Exatamente. São coisas que vão constar ali no plano de voo. A altitude é super importante exatamente igual naquele caso do Legacy. Se o Legacy e o Gol estivessem separados em altitudes corretas, né, aquilo não teria acontecido. Então isso também é uma coisa que eles têm que conferir. Porque muitas vezes a gente erra, gente. Tipo, vai fazer um plano lá naquela correria, que vai num nível, volta no outro, né? Vai num nível, volta no outro. Isso. E numa dessas você escreve errado ali. Se passar,
né, fica depois complicado, né? Passou pelo AIS, passou pelo controlador, ninguém viu, vai ficar complicado, né? A gente pode ter um probleminha mais sério aí. Então ele é um dos nossos primeiros anjos que vai fazer essa barreira aí, tentar impedir a gente de cometer esse erro, né? Exatamente, porque pode ser uma vez só o erro, né? Exato. Para aquele O pessoal avião que... não permite a gente errar muitas vezes, não. Geralmente Não quem dá. erra várias vezes não tá mais por aqui, né? Exatamente. Então é isso que o basicamente faz. Mas o OEA, ele também tem que cuidar da estação, né? Lá ele tem que, por exemplo, em determinados aeródromos, falar em, por exemplo, Poços de Caldas, na época que eu trabalhei lá. Então vai chegar uma aeronave depois do pôr do sol, aí o pessoal ficava e acendia a luz da pista, ligava o farol, farol rotativo, né? Ligava o farol e deixava tudo preparado para ele poder pousar, né? Porque é triste o piloto que chegar num lugar e encontrar o escuro e não saber encontrar o aeródromo, uma pista de pouso. Eu lembrei de uma parte muito engraçada. Eu trabalhei numa empresa lá no Mato Grosso. O aeródromo de destino estava fechado por mau tempo, eles alternaram. E a hora que chegou no alternado, apagou o balizamento. E eu lembro até que eu tava me mudando de lá já. E eu tava dentro de uma caixa quando começou a tocar o celular. Tava arrumando as coisas pra sair. E era a galera, eu não sei como eles conseguiram contato, conseguiram o sinal. Dani, pelo amor de Deus, entre em contato com alguém em Sinop e pede para ligar o balizamento. Porque a gente vai ter que voltar para Sinop porque o balizamento, acho que era de Vilhena, tinha apagado. Eles estavam no finalzinho ali, apagou o balizamento, deu pane no sistema. E a gente só tem combustível para voltar para Sinop. Aí eu, né? Aí sai que nem uma louca, meu Deus, onde é que eu vou achar? Porque eu tava em casa, eu não tava na empresa. Eu falei, onde é que eu vou achar? E teve uma coincidência que uma colega lá de Sinop tinha me ligado no dia anterior para me convidar para o aniversário do filho dela. Lá em Sinop? Caramba! Hã? Lá em Sinop. Lá em Sinop. Eu falei, caramba, a fulana me ligou. Aí eu fui caçar o telefone, fui caçar ali, achei ela. Graças a Deus ela atendeu na hora. Eu falei, a galera tá voltando para aí, você tem 1 hora para achar alguém para ligar esse balizamento. Ela, caramba, todo mundo já foi embora, mas eu sei onde ele mora, eu vou atrás dele. E deu certo, graças a Deus, eles conseguiram ligar o balizamento, achar o responsável, deve ser o OEAD lá, né? Para ligar o balizamento, para resolver tudo, e eles conseguiram pousar em segurança. Então, assim, é uma coisa muito louca. É um aeródromo que ele não era H24, né? A gente fala, né, que é 24 horas. Ele tinha um horário de serviço. E depois que essa aeronave era a última que decolava da empresa. E depois disso, esse aeródromo fechava. Só ia abrir no dia seguinte quando recomeçavam as operações. Então, realmente, não era previsto ter ninguém lá. Né? Mas foi uma situação de emergência no final. E aí vocês tiveram que acionar o rapaz lá da estação, né? Que lá é rádio, estação rádio. Ela saiu correndo, ela tava de carro, né? Ela pegou o carro, foi correndo na casa dele, botou ele dentro do carro, veio comigo, corre. Vamos lá, e conseguiu fazer. Já teve casos aí em aeródromos, acho que foi lá no norte, e eles ouvirem o barulho do avião, o pessoal que estava em terra, e ficava vendo o avião passando, já era noite, né? E não tinha... Aí alguém desconfiou que tinha alguém perdido ali. Uhum. E aí eles precisavam acionar o aeródromo. Foi a sorte alguém ter percebido. Deve ter sido alguém que já se ligou que é da aviação, que o cara devia estar querendo pousar, né? Uhum. Você vê o perigo que é, né? Então a gente checa tudo isso, né? Autonomia, ver se ele tem condições de ir e depois alternar para algum aeródromo. Porque nós tem piloto que arrisca pra caramba, né? Tem. Mas ali, como já era uma empresa aérea, assim, apesar de trabalhar lá 135, né, Rebac 135, que são para menos de 20, a nota menor, vamos colocar assim, né? Ali a gente estava com 21 passageiros naquele dia, mas era um Bandeirante, um P1. Mas ela era já uma linha aérea regional. Então já tinha mais regra, né? É diferente você pegar esses táxis aéreos, fazer malote e tal, que às vezes não tem tanta regra assim para seguir. Então
a gente cuidava bastante disso, assim, os planos eram feitos corretamente, a quantidade de combustível corretamente. Foi realmente uma zebra muito grande. Porque é uma área pobre, assim, em aeroportos que ficam abertos 24 horas. Então, o voo noturno nessa região se torna difícil, né? Agora acabou aquela novela do Pantanal, né? Lá o pessoal ficava rezando quando o avião não chegava e estava escurecendo, porque não tinha o que fazer. Ele tinha que pousar, né? O piloto falou, tá falado, né? Já teve casos de mentira. Como o caso da Lamia, por exemplo, né? No caso da Lamia, eles disseram que tinha autonomia para fazer o voo. Daí, alguém vai lá medir a quantidade de combustível colocar a ver se tá verdadeiro o que eles falaram? Não. Aconteceu num aeroporto, num aeródromo aqui, acho que foi lá para Minas, para Bahia. O piloto declarou, vou chutar assim, era 1 hora de voo, foi um colega que contou para mim. 1 hora de voo, o cara pôs 2, ele caiu já faltando 5 minutos para pousar. Ele caiu e morreram. A primeira coisa que o pessoal da segurança faz, vai no plano de voo. Aí o coração do AIS, do OEA, que estava lá, vai lá para poder soube que caiu, né? Daí ele começa a querer checar todo o plano de novo, assim, na hora, né? Será que eu deixei passar alguma coisa? Será que passou por alguma coisa despercebida, meu Deus, né? Será que ele fez, eu deixei de passar, isso é um estresse danado, né? Até que chega lá e o cara fala, ele caiu por pane seca. Aí ele olha lá, ele colocou 2 horas, mas então ele não colocou. Aí depois que ele soube, através de um cara que abastecia, ele conversando com o cara falou assim, mas aquele cara sempre, ele só andava no limite, sabe? Ele só punha exatamente para chegar. Eu não sei por que ele fazia isso, até que um dia aconteceu. Então, aí aquilo que a gente fala, sempre dá certo até o dia que dá errado. Exatamente. Só que no dia que dá errado, amigo, já é. Aí é muita sorte. Aí você precisa ter muita sorte, e é por isso que a gente existe, né? Para evitar o fator aleatório, assim, a sorte, né? Você tem que ter tudo dentro. Na verdade, vocês estão lá para pegar um erro, né? Quando a gente erra um nível de voo, que a gente erra uma aerovia, a gente está cometendo um erro. No caso desse piloto, o cara fez de propósito. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele fazia errado e contava com a sorte. Aí não tem como pegar, porque o cara tá, de fato, fazendo algo errado, consciente que ele está errado. Aí não tem muito como pegar. Exato. Só se houvesse uma denúncia, se algum outro piloto, ou esse cara que abastecia, por exemplo, fizesse uma denúncia para o CENI, para a ANAC, olha, esse cara não está cumprindo, ele faz um plano de voo diferente do que ele declarando que ele abasteceu. Mas o cara do abastecimento... Não vai saber também, né? Não tem como, né? Não tem como. Ele fala, põe aí tanto. O cara põe. Abastece com tanto. E é isso, né? O da Lamia lá, o cara contava sempre com a sorte, né? Foi o que você falou, né? Dá certo até o dia que dá errado. E quando deu errado, ele não vai se arrepender ou vai refazer a postura de vida dele, né? Já era. E nós o pior é que leva um monte de gente junto, né? Que não tem nada a ver com a história normalmente, né? E no caso da Lamia, quantidade de gente que eles levaram junto com a brincadeira. Por causa de uma economia besta, assim... bem, eu fiz o mais barato que eu pude, mas as pessoas querem pagar barato, mas chegar no destino, né? Claro. Se você fizer a opção, olha, você pode pagar mais barato e talvez você não chegue no destino, quem vai escolher essa opção? Não, meu amigo, eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas eu quero ter mais certeza, né? Exatamente. Então, ele pensa que está negociando assim em cima de lucro, né? Eu acho, né? De lucro da empresa, a empresa diminui um pouco o lucro. Ele não está pensando que está negociando em cima de combustível, por exemplo. Porque no caso daquela aeronave, eles não conseguiriam fazer aquele voo direto, eles teriam que fazer um pouso intermediário, né, um pouso técnico para abastecer. Mas isso custaria mais dinheiro, né? Isso custaria mais combustível, isso custaria a utilização do aeródromo, taxa aeroportuária e tudo mais. E se ele colocasse todo esse valor ali, talvez eles não conseguissem fechar aquela viagem, porque outras empresas poderiam fazer mais barato, já que outros aviões poderiam fazer direto. Exatamente. Só que a pessoa que está contratando não sabe disso, e não tem como saber. Não, ele pensa que está negociando outras coisas, nunca a vida, né? Não. Olha, eu vou levar você por tanto, mas reza para chegar.
Reza pra dar certo. Eu tô rezando, reza também, viu? Fiz bem baratinho, mas vou rezando daqui, né? E infelizmente não deu, né? É aquela coisa que a gente chama assim, né? A gente fala, existe o erro humano e existe a desobediência a normas e procedimentos, né? No caso dele, foi desobediência a normas e procedimentos. Exatamente. E é nessa parte aí que a gente pelo menos da nave, de todos, que somos os profissionais dessa parte, a gente trabalha com muita responsabilidade, né? A gente sabe que a gente tem vidas humanas na mão, né? Pelo menos a do piloto tá lá, mesmo que seja um papatangue. Ele sozinho. Passageiro eu, só o que vou, né? Mesmo ele é uma pessoa muito importante, né? Ele tem uma importância muito grande. E a gente toma todos os cuidados possíveis. Pode passar, mas na próxima mão não passa, né? Essa é a ideia. Sempre tem alguém para checar a checagem, né? E é o efeito dominó que eles falam, né? Ninguém tirou uma pedra para evitar que derrubasse a cadeia toda para acontecer a catástrofe, né? É uma profissão muito boa essa daí. É desafiadora. Tem a parte da rotina, mas de vez em quando quebra aquela rotina, né? Que acontece por exemplo, foi lá no Rio Grande do Sul, aconteceu a tempestade lá, né? Aí já começa a mexer com todo mundo, né? Um país que tem muito vulcão, o cara já tem que desviar. Um país que está em guerra, você vê, né? Tem que fazer um arco para chegar num determinado lugar. Né? Lá, por exemplo, ninguém vai passar em cima da Ucrânia e da Rússia. Não! Melhor dar a volta, né? Ir por outro lugar para você pousar mais sossegado, né? Então, todas essas coisas assim que faz do profissional de navegação aérea uma pessoa que está sempre preocupado com a excelência, né? E sempre tentando se aperfeiçoar ao máximo, né? Porque tudo é importante. Porque quando acontece, é uma coisa... eu soube até de casos que o cara isso foi nos anos 70, né? Que eu já sou meio antigo. O cara se matou, o controlador, né? Porque ele não aguentou a pancada de ter matado muita gente. Aí você fica meio pirado, sabe? Você tem que se afastar. Teve aquele também, naquele caso, que um dos aeronaves não seguiu o GCAS e a outra seguiu, eles acabaram se chocando. E o controlador foi assassinado, né? Ah, lá na Rússia, né? Da Rússia, O cara esperou 2 anos para matar, porque vinha o filho dele, né? Criança. Tinha morrido no acidente, Então acaba sendo perigoso para vocês também, não é só pra gente, não. É muita gente. Um acidente nunca e deixa muitos traumas, né? Por isso que a gente está sempre tentando fazer curso, faz sempre curso, né? Sempre tentando trabalhar dentro das normas, das novas normas, né? Que sempre está mudando, né? É uma coisa dinâmica a aviação, né? Uma hora é assim, outra hora é para cá, outra hora é assim, outra hora é assado. Então, você sempre tem que estar ali, prestando atenção. Hoje, nós estamos um pouco melhor, porque nós temos o suporte da informática, né? Ela evita alguns problemas que poderiam passar desapercebido, ela já segura ali. Tá. Então, a gente já tem esse suporte, né? Porque é muita coisa para você checar ao mesmo tempo, né? Então, com um apoio a mais, é muito melhor, né? Com certeza. Que ele te fala, dá uma olhada no rumo magnético, tal. Aí a gente vai ver se está tudo certo, dá uma plota, né, para ver se realmente, porque às vezes até a máquina dá uma errada. Também deixa passar, Por exemplo, se você pegar o rumo magnético no limite entre o par e o ímpar, é complicado, né? Ou o cara põe o lápis, deu par. Aí põe de novo um lápis mais fino, agora é ímpar. Agora é ímpar, exatamente. Então ele fica assim meio perdido e tal. Então, nessas partes que a gente tem que tomar uma decisão. Tal. Mas é muito importante isso daí, de você sempre estar checando tudo que acontece, né? Sempre estar checando, rechecando. E é dessa forma que o EA trabalha, em lugares meio isolados. Remotos. Tem alguns lugares que são bem remotos, né? Tem outros não, tem até em Campina Grande, né? Que é um lugar bom, né?
E Poços de Caldas também era bom, fechou lá, né? Mas era bom também. Agora tem uns lugares assim, lá na Cabeça do Cachorro, no Amazonas, assim, que aí o cara precisa, se for de uma cidade grande, para ele acostumar lá é danado. Mas é isso basicamente que a gente faz. Eu acho assim que até deve ser também mais difícil por causa dos tipos de voos que acabam indo, né? Porque o cara decorou da fazenda para pousar ali naquela localidade, o cara já saiu da fazenda meio sem combustível. É mais comum você ver os abusos, né, nessas localidades, assim, porque a fiscalização tem ali para ele sair, mas dele sair da fazenda para ir até vocês não tem. Então, muitas vezes, estoura o problema já em cima de vocês, né? Exatamente. Porque quando acontece, eles vão querer checar tudo, né? E todos que estariam legalmente envolvidos, né? Se alguém mentiu, alguém não, aí vem as pessoas querendo responsabilizar alguém, né? E tem a parte financeira também, né? Sim, porque tudo tem seguro, né? E tudo mais. Não quer empurrar para o outro, né? Sim. Não quer... Você não viu o caso lá da TAM, do IC-95, que caiu perto, ali no Jabaquara, né? Então, quem é de São Paulo, é um bairro aqui perto do aeroporto de Congonhas. O avião caiu, logo que decolou, caiu. Então ficou aquele empurra-empurra, né? A Rolls-Royce querendo empurrar para a fábrica de parafuso, a fábrica de parafuso querendo empurrar para a manutenção da TAM, a TAM querendo empurrar para outra. Então fica esse empurra-empurra, né? Mas até que saiu o relatório final do CENIPA. CENIPA, naquela época, o investigador é um amigo meu, ele foi um professor na PUC, excelente investigador. É o cara que mais... Ele tem um recorde de investigações de acidente aeronáutico no mundo hoje. O cara é muito bom. Então, eu confio realmente naquele laudo lá, porque eu conheço. Aquele lá, ele não é querer empurrar, não. Aquele lá quer achar mesmo o que aconteceu, de fato. Você vê, né? Depois tem esse empurra-empurra, ou da Tandy, que passou direto e explodiu no prédio, lá no prédio da TAM também, lá em Congonhas, né? Então ele tem todo isso daí. Agora, quem que foi culpado, quem que não foi? O cara entrou com muita velocidade. Aquela coisa assim, se puder culpar o piloto que morreu, é a melhor coisa do mundo, né? Não tem como se defender. É impagável. Dificilmente a família tem conhecimento suficiente para entrar querendo defender, então acaba ficando por ali, fica mais fácil, né? Exato. Então aí entra realmente os investigadores do CENIPA, os investigadores mais sérios, né? Para realmente ver o que aconteceu, porque a investigação ela tem uma função primordial, ou pelo menos deveria ter, é assim que era antigamente. Antigamente você fazia uma investigação para criar meios para que aquilo nunca mais acontecesse. Então a investigação ela servia como uma ferramenta de prevenção de futuros acidentes. Hoje em dia se deturpou um pouco, aliás, talvez muito. E hoje você exatamente vai procurar culpados e ver quem vai arcar com a grana, né? Então muda-se um pouco. Então a importância desses órgãos serem isentos é gigantesca. Porque se eles não forem isentos, amanhã você vai ter um acidente igual. Depois de amanhã você vai ter outro acidente igual, né? Porque o problema de fato não foi sanado. Então a gente tem que acabar confiando e acreditar que eles estão fazendo, porque senão a coisa vai se repetir, né? Exatamente. E você falou algo muito importante, ou a empresa, ou os funcionários serem isentos, né? Eles não participarem dessa fatia, porque aí eles conseguem administrar e ver exatamente o que aconteceu. E aí tentar resolver o problema, né? O que foi que aconteceu? Qual foi a causa? Ou as causas, né? Os fatores contribuintes, que geralmente você tem várias coisas, né? Quando falou do dominó, vários dominós poderiam ser tirados, ou a do queijo suíço, que vai, né? Você vai alinhando, né? No queijo suíço, assim, vai alinhando as fatias, até que uma hora os furinhos se encaixam e virou um acidente. Então, muita coisa acontece para um acidente acontecer, não é uma coisa simples. Você não tem uma única causa. Quando você vai olhar, você vai ver que tem problemas operacionais, você vai olhar que tem uma doutrina operacional da empresa, às vezes uma doutrina operacional da empresa até, né, de navegação aérea, por exemplo, o que está acontecendo com vocês hoje, né? E isso é uma situação que aumenta, sim, o risco.
né? Quando a pessoa vai trabalhar sem saber se o salário vai dar para pagar as contas do mês, se vai tirar o filho da escola, se, né, tudo que está acontecendo com vocês hoje é um fator contribuinte para um acidente aeronáutico, né? Isso daí, com certeza. Então, assim, claro que tem profissionais altamente treinados, profissionais experientes, que conseguem lidar com isso, mas é um fator contribuinte, sim, isso tem que ser colocado na mesa, e seria muito importante que a ANAV Brasil, que o governo brasileiro visse isso, porque depois que aconteceu o acidente, falarem, olha, o controlador, ou o AIS, ou alguém deixou passar alguma coisa porque o cara estava com a cabeça em outro lugar, cara, já foi, entendeu? Não adianta mais. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Mas é exatamente isso aí. Mas o que eu percebo, eles tiram muito o fator humano, sabe? Da equação, né? Eles tirando o fator humano, eles perdem, eu acho que uns 70% dessa garantia de que a coisa vai dar certo. Né? Não adianta a pessoa só equalizar curso, equalizar com tempo de horas trabalhadas, descanso e tal. Se ele não levar em conta o ser humano, nunca essa equação vai fechar. Não, nunca vai dar certo. Não dá certo isso daí. Você vê o teu filme com o Tom Hanks, lá do piloto que pousou no Rio Hudson, não foi? Então, dali você vê direitinho que é uma briga por seguro, quer saber quem vai pagar. E os caras queriam culpar o piloto, como você bem lembrou. Porque culpou o piloto, agora ele vai ter que trabalhar umas 7 reencarnações para poder pagar um passageiro, né? Então, vai ficar perderam, todo mundo perdeu seus entes, perdeu todo mundo. Mas lá você viu, na hora que eles estavam querendo culpá-lo, aí ele falou assim, mas vocês também estão esquecendo os momentos da decisão minha, entre eu pensar e agir. Ou seja, o fator humano. No fator humano, ele falou, para acrescentar mais 30 segundos. Sorte que eles fizeram. Aí, mesmo assim, a única piloto lá, a comandante, tinha conseguido fazer, desconsiderando esses 30 segundos, ela tinha tentado acho que 70 vezes para conseguir uma. Exatamente. Pô, aí sério, ele só teve uma. Você só tem uma chance, né? É como você está no simulador aqui, aí você erra, errei. Faz de novo. Faz 70 vezes, vai conseguir. Vai lá em cima e fala, pô, não, agora errei, eu vou tentar. Esqueci de pôr combustível, tudo bem? Tudo bem a 2 km de altura, né? Tudo bem? Não está tudo bem, você vai... Vai te fazer falta. Vai fazer... Acabou toda a brincadeira, né? Digamos assim. E é isso que eles esquecem, né? Quando a gente está lutando assim por melhores condições, inclusive melhores condições de vida e profissionais também. Você trabalhando sentindo valorizado, se sentindo acolhido, benquisto, né? Eles preocupados com essa parte humana, para você trabalhar mais sossegado. Com certeza. E é isso que eu acho que o sindicato, eu acho que está sendo muito bem conduzido, e ele está tentando colocar essa parte humana nessa equação aí, controle de qualidade, controle disso, ele está tentando colocar essa equação humana, porque somos nós que sentimos, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha. Se a gente tiver que tirar de escola, por enquanto está dando para pagar, mas se tiver que tirar ela da escola, vai doer muito na gente, sabe? E parece que a gente está sendo... nós fracassamos. Você olha para tua filha e fala, mas pai, por quê? Porque meus colegas, meus amigos, eles estão tudo lá, não precisa tirar, eu vou estudar mais, pai, eu prometo para o senhor. Aí você, esse parte do coração fala, não é isso, filho. Então o que foi? Eu não... Mas como antes eu podia e agora não pode? O que acontece? Então tem tudo isso, né? Envolvido. Como é que você vai explicar para uma criança que a inflação comeu seu salário ao longo do tempo e hoje você não consegue mais pagar a escola, né? Exatamente. Não tem como explicar aí isso. Minha filha vem com as moedas, sabe? Não, pai, eu te dou umas moedas aqui, não sei o que e tal. Dozinho. Então, porque é uma pessoa boa, ela é preocupada com isso. Então, eu falo, não, filha, pode ficar, tá tranquilo.
Aí eu tenho minha esposa para a gente chorar junto, tal, reclamar junto, tal. Mas isso influencia também, porque você chega lá, e se for uma doença, né, se for alguma coisa mais grave, aí você fica, aí a perturbação é completa, a tua cabeça vai lá para cima. Só que se você não vai poder ser afastado, porque senão você para de ganhar, piora. É uma cadeia que vai piorar, né? Vai piorar a situação. Tenta, mas você fica meio perturbado, né? Ficou perturbado, você já não está ali. E não é assim que se trabalha, né? É fácil ver se você trabalhar numa linha de produção que você trabalha com máquinas perigosíssimas, você é uma pessoa que está pensando no que vai fazer, ou no que vai comprar, o que vai... comida. Aquela máquina que corta, uma hora ou outra você comete um erro. E a gente pode também cometer esse erro a partir desse momento, né? Mas é essa parte que nós estamos tentando... Eu falo nós, minha opinião e da categoria que eu pertenço. Então, muito legal. Sensibilizá-los à ANAV e ao governo, né? Para entenderem que nós não somos uma empresa que é para dar lucro, sabe? Nós não é para dar lucro. Nós somos uma empresa que tem que fazer a segurança, a proteção e a regularidade de voo. A gente tem vidas na mão, né? A gente não pode ser responsabilizado por economizar 2%, 3%. Então, é essa parte que sempre a gente reclama. Eu dou parabéns pro sindicato de vocês, viu? Eu tô achando muito legal o trabalho que eles estão fazendo. A gente comprou aqui a briga junto, porque realmente estão de parabéns. Eu sou sindicalizada também, sou do SNA, né? Sindicato Nacional dos Aeronautas. E eles também estão em parceria com o SNTPV. E o sindicato, acho que ele está fazendo as coisas certinhas, sabe? Pela primeira vez desde que eu entrei nessa parte da navegação, a gente tem um sindicato assim que está olhando por uma categoria mesmo, que é da navegação aérea. E eles estão fazendo a coisa certa. Porque também tem pressão de cima, pressão de baixo, né? Sim. E eles têm que ter a cabeça fria para fazer as coisas bem pensadas, bem certinha, para não deixar uma ponta solta, e não prejudicar, né? Porque nós estamos num embate agora que, e se aceitarem, por exemplo, o percentual que eles deram? Não vai refrescar em nada para a gente, absolutamente nada. E se deixarem o plano de saúde assim como é que está? Né? Não vai ajudar e um pessoal da nave, por não ter concurso há muito tempo, nós estamos envelhecendo. Né? Eu já estou chegando no meu limite também. Nós já estamos todos ficando velhos, ficando mais cansados, mais doença, mais isso. É o normal da vida, né? E eles precisam entender isso daí, né? Isso que eles precisam entender, né? Mas eu creio que o sindicato agora, nós estamos numa conjuntura um pouco melhor do que estávamos em 2022 com outro presidente. Esse vai olhar de outra forma. E essa mudança, que é bom aproveitar essa mudança para trabalhar melhor a nossa categoria, explicar o que é, o que faz. Porque quem voa, o passageiro, é igual, ele quer saber de sair daqui e chegar ali. Exato, eles não sabem o que tem por trás. Eles não sabem a parafernália de gente que tem por trás para garantir o sossego do voo dele. E às vezes nem sossegado ele viaja. Exato. Né? Mas ele não sabe quantas pessoas estão atrás dele. Tem muita gente que, fora isso, tem medo de voar. Mas por quê? Ele não conhece tantas aviações assim para entender, olha, tem esse voo aqui só vai sair porque está cumprindo tudo, está tudo checado, está tudo certo, assinado. Erro pode acontecer, evidentemente, mas nós garantimos que foi checado tudo, entendeu? A gente, na empresa aérea, né, igual eu trabalhava até recentemente, um mês atrás, mas eu fui demitida, né? Então a gente tinha plano repetitivo. Então, assim, o plano ele acaba sendo muito parecido sempre, né? O que muda muitas vezes é a autonomia, a quantidade de combustível que a gente leva, em função de ter algum aeródromo que está com condições ruins de tempo, né? De chuva, previsão de chuva e tal. Então, assim, nos nossos planos, eu acho que até é mais difícil você ter um erro, né? Planos das grandes empresas, gente, tipo comercial, assim, Latam, Gol, Azul, é mais difícil de ter um erro e passar um erro. Não é impossível, claro,
mas é mais difícil, né? Mas mesmo assim, eles estão cuidando da gente. Porque quando eles vão fazer, eles fazem o METAR, quando eles fazem o ATIS, as informações meteorológicas que a gente usa, elas que são usadas pelo pessoal que vai fazer esse planejamento do voo pra gente. Então, se a informação deles não for confiável, acaba que aquele plano de voo não vai ser confiável porque está baseado em informações não confiáveis. Então, tem um monte de gente cuidando para que esse voo saia, para que esse voo chegue com segurança. Né? É uma estrutura muito grande. Segurança quase 100%, né? Na hora que ele começa a decolar, a segurança tem que estar 100%, segundo os nossos critérios. Até antes, a segurança começa lá atrás, quando o Dove está começando, pegando o primeiro METAR ali, o primeiro TAF do dia, para começar a preparar o plano de voo. Desde ali, esse voo já está sendo cuidado, algumas horas antes, né, do voo começar. E a gente depende de vocês para que isso tudo ocorra de maneira tranquila, de maneira segura, dentro do esperado. Olha aí, você como piloto, você tem a certeza que o que nós fazemos quase um máximo que a gente pode extrair de um ser humano, é o que a gente faz. Tem muita gente envolvida, muita gente, sabe, a gente sempre trabalha em equipe, né? Mesmo que um erre, o outro dá um toque, dá um aviso, e não tem jogo de vaidades ali, né? Tem. E acabou, você pega um plano, ela tem que fazer, mas você viu que aquele aeródromo, desde quando? Tá, você vai e se acerta. Né? Não tem um jogo de, esse cara fica me vendo, me retrabalho, não é isso. Fica me remendando aqui, tá me controlando. Esse que eu não sei, ou eu não sei mesmo, não quero falar. Tá. Esqueci, né? Porque é muita coisa. Muita coisa, né? Mas muita coisa muda, né? Porque assim, entra tecnologia nova. Né? A cada dia está se desenvolvendo mais tecnologias que são embarcadas nas aeronaves ou que são colocadas nos aeródromos ou nos aeroportos para garantir uma melhor segurança, uma melhor eficiência do voo. E tudo isso traz mudanças de procedimento, várias mudanças, e a gente tem que se adaptar a elas. Então, às vezes, alguma coisa aconteceu agora e você ainda não entendeu direito como é que está funcionando. Né? Então, o colega é importante. Né? O colega, de repente, pescou mais rápido, ele que entendeu mais rápido. Não, querido, é assim. Né? E vamos nessa. Exatamente. Se ajudando mesmo, porque a gente precisa dessa ajuda. E com todos que eu trabalhei em uma outra localidade, sempre foi assim. Nunca teve... Um sempre tenta ajudar o outro ali, verificar. Isso já é mais uma garantia, né? Claro. De que a coisa pode... Para dar errado, vai ter que ter muita coisa para dar errado. Muita coisa tem que dar errado para chegar lá. Tem que ter muito fator. Isso facilita até para o passageiro, né? Uhum. Mas se as conjunturas astrais forem a nosso favor, eles vão se sensibilizar com essa parte e vão ver o erro, né? Porque, na minha opinião, eles começaram com uma proposta assim... que não dá nem para negociar, né? Absurdo, não foi outra palavra. Eu falo para um colega meu, eu falo assim, olha, como se você for vender um imóvel de 3 milhões de reais, que vale 3 milhões de reais, aí chega um cara e fala assim, eu falo o seguinte, eu te dou 100 mil reais. O que você falou? Então, eu te dou 3 milhões? Então, eu te dou 100 mil e a gente, mas na mão. Aí você fala, não, você nem dá, você virar as costas e vai embora. Aí passa um tempo e ele volta. Olha, eu pensei bem, eu te dou 200 mil, eu dobro minha primeira proposta. Dobra, depois ele chega de novo, dobro de novo, dou 400 mil, dou 800 mil. Entendeu? É tão distante do que... Do valor real, né? Que você não sabe como negociar com isso. Não tem como, né? Se a hora que chegar a 2.900, a gente começa a conseguir negociar, exato, né? 2.800 pelo menos, a gente começa a conseguir negociar, mas até lá não dá. Se você chegar lá, olha, eu tenho 2.750.000. Aí fala, não sei, mas já é negócio. Mas é em cash, é na mão aqui, ó. Aí você vai pensando. Então, aí começa a pensar. Aí dá para negociar, mas do jeito que fizeram, com uma proposta muito aquém, aí complica, né? Porque aí começa a ser para mim, começa a se transformar meio que num jogo político, né? Para lá e para cá e tal.
de vaidade. É engraçado isso, porque assim, a gente vê isso acontecendo também nas negociações nossas, sabe? Sempre vem uma proposta completamente absurda, bizarra, e a gente fica olhando assim, cara, é sério que eles têm essa coragem de mandar isso? É muita coragem, sabe? Exatamente. O cara de pau. Coragem de mandar uma coisa dessas. É tão bizonho assim, que você fala, meu, não pode ser, né? O que eles pensam que a gente é, né? Então fica uma coisa assim que chega a ser dolorido, assim, você se sente meio que um lixo quando você recebe uma proposta dessas, né? Sim, é indecente, né? Pô, o cara não entendeu, não sabe quem eu sou, não tem valor nenhum pra ele, né? E você começa a perceber esse tipo de coisa, né? Exatamente, eu não sei se eles querem chegar à era pré-Getúlio, sabe? Pré-Getúlio Vargas, que não tinha direito nenhum. Eu acho que eles devem estar querendo. Eu acho que sim, viu? Olha, eu vejo hoje, pelo menos pela nossa escala, que tem acontecido com a gente tá chegando, a gente tá numa era pré-escravo, sabe? Assim, chegando quase na época da escravidão. 12 horas dentro do avião, 12 horas fora. Não dá, cara. Não dá, exatamente. Boa, não dá. A saúde tá indo embora, tá todo mundo ficando doente. Aí você fica doente, sabe o que eles fazem? Te demitem. Exato. Contrata um outro pagando menos. Mais novo que você, com menos experiência, pagando menos. E pronto. Só que o novinho também não vai aguentar muito tempo, não. Porque ninguém tá aguentando. Não é só porque a gente tá mais velho, é porque realmente não dá pra aguentar. A nossa saúde vai embora em poucos anos. Não, porque você também é aquele fator humano, né? Você tem uma vida fora da empresa, né? Sim. Você veio na Terra para quê? Para trabalhar, para os outros viverem bem e depois a gente comprar a revista Caras para ver como eles vivem bem. Olha, e eu num ônibus lotado me segurando ali, vendo a revista Caras. Porra, aí não dá, né? Eu vim para passear um pouco. Tem gente que até gosta de estudar bastante, quer fazer outras coisas, ter outros interesses, né? Se aprimorar na área por conta, mas não tem tempo, não tem grana, não tem perspectiva, né? Você vai trabalhar por trabalhar, né? Aí você vê que não tem um plano de carreira também, não tem algo que você fala, não, eu vou me dedicar um pouco mais agora, eu vou estudar, agora eu vou fazer uma outra faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação, porque daqui a pouco eles vão ver que eu fiz isso e eu vou ser gratificado com um cargo melhor, com um salário melhor. Não, também não tem. E tem outra coisa, você falou dos escravos, né? Eu li, para você ver como as coisas são danadas. Eu li um livro que ele trazia as atas de 1800, vai libertar ou não? Vai isso ou não? E o senhor de escravo, não, porque é a economia, porque é isso. E teve um que falou assim, o culpado, inflação vai ser a minha palavra, o culpado da inflação, sabe o que é? São os escravos. Aí eu falei, não, agora eu quero ver, que o escravo é culpado da inflação. Como é que vai provar isso, né? Aí ele falou assim, não, porque o prato de comida está caro demais. Os caras, além de ser escravo, ainda são culpados pelo prato de comida. Problema econômico que estava no Brasil. Então, se você não lutar pelos seus direitos, a culpa sempre vão pôr alguma culpa. Porque mais do que escravo, eu não sei o que pode ser, né? Eu não sei o que pode ser. Mas eles foram culpados da economia estar com problemas por causa do prato de comida, estava muito caro. Então, o que vai acontecer se a gente for abrindo mão dos direitos, cada vez, na próxima CT, eles vão negociar em cima de menos direitos. Sim. E eles vão usar as mesmas armas, só que com uma coisa diferente. O sindicato e a categoria já está começando a ficar não ser mais levado a sério. Né? Nem agora já tem desconfiança que não é muito levado a sério, quanto mais depois de aceitar uma proposta que está muito aquém, e você depois, daqui a 2 anos, lutar por um ACT do quê? Aí, perdeu isso, perdeu aquilo. Em vez de 3, você aceitar 3,83. Então, você vai brigar em cima de salário. E aí, para você conseguir, vai ser cada vez mais difícil. E o que é? Até que chegar uma hora que a pessoa vai estourar. Né? Aí não vai ser uma negociação, vai ser uma revolta. O cara cansou de apanhar. Aí sai o quê? O cara enlouquece, sai quebrando tudo, ou sai dando tiro em todo mundo, né?
enlouqueceu. É verdade. Isso não pode acontecer, né? Isso, Por isso que eu acho que as coisas estão caminhando para esse ponto mesmo, as pessoas meio que enlouquecerem mesmo. Sim, porque você vai tirando, chega uma hora que a pessoa não tem mais o que tirar dela. E o sindicato fez bem, nem um direito a menos. Porque tirou o direito para você repor. Nunca mais. Nunca mais. Vai ser uma... Aí é briga... Nossa Senhora. Aí é isso que acontece, né? Mas uma coisa que eu tô achando bem legal, assim, essa união de vocês. Que quando era outro sindicato, né, a gente não via isso. E agora eu tô vendo isso, eu tô achando muito legal, porque é isso que dá força, essa união. Se vocês não demonstram união para a empresa não tá nem aí, porque aí vocês não têm força para brigar. Então essa união de vocês está sendo fundamental para que vocês consigam brigar, para que vocês consigam conquistar um salário mais decente, um acordo mais decente. Exatamente. Eu também, nos meus anos aí de vida profissional, eu nunca vi uma categoria que, assim, senti a união em torno de algo como eu estou sentindo agora. Uhum. Né? Eu não sentia isso. E isso me entusiasmou, inclusive, né? Uhum. A lutar pelas causas, pelos direitos nossos, né? De que trabalha, vive do trabalho, né? Que é o nosso caso. A gente vive do trabalho. Então, é isso daí que ficou muito bom e isso que dá esperança da gente conseguir coisa melhor. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir coisas melhores, né? Com certeza, porque, como eu falei antes, a conjuntura mudou e quando muda, eles tentam fazer sempre alguma coisa. Uhum. Sempre tentam abrir. E é nesse momento que você modifica alguma coisa, você ganha alguma coisa a mais, né? Essas mudanças. Então, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, o pessoal vai se sensibilizar, né? Assim como espero que pessoas que não sabem o que é aviação tenham entendido mais ou menos o que a gente faz, né? Você como piloto e eu como PNA e OEA, tenham conseguido passar alguma coisa assim para eles entenderem na mão de quem eles estão, né? São pessoas responsáveis que tentam sempre fazer o seu melhor, né? Mas também, né? Nós somos humanos. Precisam ser recompensados. Temos que ser recompensados também, né? Pelo nosso trabalho, né? O pessoal falava assim antigamente, né? Só quem trabalha de graça é relógio. Nem relógio. Você tem que comprar pilha para colocar nele, senão ele não vai. Ou a gente carrega ele, ou no mínimo você tinha que dar corda. Mas alguma coisa para ele funcionar, você tinha que dar para ele, nem que fosse corda. E eu espero, sinceramente, que eles se sensibilizem, né? Que passem para as esferas superiores, né? Passe para o ministro, fique sabendo o que pode acontecer, né? Uma greve é uma coisa... Ninguém gosta de greve, sabe? Não, nem o trabalhador gosta de greve. A greve, ela vai machucar alguns, mas não fisicamente, estou falando assim. Passageiro que vai... Pô, eu tenho negócio para fechar lá e tal, por causa de vocês eu não vou, não sei o quê, tá. A gente sabe que prejudica. Sim. Né? Sabe que prejudica. O metrô, quando faz greve, ele sabe que está prejudicando. Sim. Aí vai ficar aquela loucura de vans querendo levar as pessoas e cobrando mundos e fundos. Mas isso dói. Mas é o que é a arma que um trabalhador tem, inclusive constitucionalmente tem. Né? Nós trabalhamos numa área bem sensível, mas além de sermos seres humanos, eu acho que eles devem saber disso, o pessoal que manda, nós também temos a Constituição do nosso lado. Nós somos um trabalhador comum. Né? Um trabalhador comum. Você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma história engraçada, alguma história interessante que queira contar? Olha, coisas assim que eu passei como OEA foi, eu não vou falar o nome da companhia, havia uma grande altitude, chamou a rádio, e aí rádio tal, prossiga. Aí falou assim, escuta, você pode dar um aviso falou o nome do meu colega lá, né? Que eu vou passar amanhã na casa dele, lá tal, falando assim. Falei, meu Deus! E justamente na hora que ele estava falando, e eu falando, eu vou avisá-lo, aí entra quem? O chefe da estação. Ai, Jesus!
Aí ele fala assim, bate na mesa, não pode ficar falando isso na folia, não sei o quê. Mas ele não tá falando para eu avisar o colega que ele vai passar amanhã lá na casa da mãe dele, não sei o quê. Então fica essas coisas, né? Eu acho legal isso, porque tanto que ele passou para lá e para cá, e foi no aeródromo, ficaram amigos, né? Uhum. E o cara fala que ele tá lá em cima, tá no piloto automático e tal, deixa eu falar com o cara. Tô aqui sozinho, sem falar com ninguém. Deixa eu aproveitar que eu sei que o pessoal daqui embaixo fala um oi pra eles. Aproveita e avisa aí que eu vou lá na casa da mãe dele. Daí foi a coisa assim mais fora do comum, né? Pegar chuva para fazer metal, essas coisas É o normal, é o dia a dia, né? É o arroz com feijão. Esse é o dia a dia, né? Geralmente não tem... Tem gente querendo passar por piloto. Nem a ANAC tem, sabe? Vai lá querer fazer plano na outra estação. Nossa. Aí, mas todo mundo já sabe quem é o cara. Aí fala, cuidado que esse cara fica maluco, hein? Aí você não sabe. Começa a pegar o plano do cara e fiquei falando, mas você é piloto? Aí depois acontece muita loucura, assim, sabe? Amor, muito obrigada mesmo por mostrar um pouco aqui do seu trabalho, do seu conhecimento, né, desse carinho, desse cuidado que você e todo o pessoal da proteção vão ter com a gente, com os pilotos e com os passageiros, porque, né, ao cuidar da gente, estão cuidando também dos passageiros e de todo mundo envolvido, direto ou indiretamente com a aviação. Então, muito obrigada mesmo. Espero... Você poderia falar uma coisinha? Pode, claro. Eu queria... nós temos um colega nosso, que lá de Guarulhos, né? Ele está passando por um momento um pouco delicado de saúde. E eu só queria... Ele sabe que eu vou falar para ele, né? Força, né? Quero desejar muita força para ele. Deus sempre está do lado dele. Tudo vai dar certo. E lute até... Lute, que as coisas são assim mesmo. Mas o nome dele, para mim, significa ressurreição e ele vai sair dessa. Tá bom? Força aí, companheiro. Força aí. Tá bom? Olha isso. Amém. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Força para ele. Bom, logo eu vou ficar sabendo, então, de quem que você tá falando. E vamos torcer, vamos orar e vai dar tudo certo. Mas eu posso falar assim, mas essa parte não... Eu não sei se ele chama... ele tá com câncer. Eu imaginei. E um câncer muito agressivo, sabe? E teve trombose. Aí começa aquele... Um amigão piloto meu também que tá com câncer. Mas esses dias ele falou uma coisa bastante interessante. Até ele colocou no Instagram dele que antes eu me conhecia, mas não conhecia inimigo. Agora eu conheço o inimigo e me conheço. Então é 100% de chance de a gente vencer essa batalha. Né? Então, quando você descobre o câncer e você ainda não sabe exatamente com que câncer você está lidando e tudo mais, eu acho que é a parte mais impactante, mais difícil, né? A hora que você começa a descobrir que tipo de câncer que é, quais são os meios que você tem para derrotá-lo, e você passa a aceitar aquilo e fala, não, eu estou na guerra e eu vou vencer essa guerra, aí a chance começa a ficar realmente grande. Né? Então, da mesma maneira que eu acredito que esse meu amigo vai vencer, eu acho que o de vocês também vai, acredito. Deus quiser, vamos orar. Muito para ele, muito dinheiro. Passar bastante energia para eles e aguardar que tudo dê certo. Isso aí. Obrigada, querido. Um beijão. Fica com Outro Deus. prazer em conhecer vocês aí. Gostei muito do programa, do canal aí, de vocês. Olha, era o que faltava, viu? Muito legal isso, muito legal. Uma bela iniciativa aí. E torcendo para vocês aí, né? Obrigada. Se Deus quiser, a gente vai crescer aqui. Sucesso. E a gente vai seguir ajudando a aviação de todas as formas que a gente puder, porque foi para isso que esse canal foi criado. Né? E independente das consequências que eu esteja pagando hoje por isso e outras coisas, eu vou continuar lutando porque é assim que eu sou. Então, se você está tendo reação contrária, significa que você está no caminho certo. Exatamente. Se você não incomodasse ninguém... eu não seria incomodada também, né? Eu estava quietinha onde eu estava. Valeu, Edson. Valeu, galera do canal Vida e Aviação. Obrigada mais uma vez por verem nosso vídeo. Obrigada por nos acompanhar.
E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!